Oi, meu nome é Tatiana e eu estou fazendo um projeto de pesquisa para o curso de especialização em antropologia cultural. Nesse projeto, eu vou procurar perceber alguns aspectos da cultura punk. O meu trabalho de campo, ele se deu a partir de um contato estabelecido com uma galera de Porto Alegre e região metropolitana. A partir disso, eu vou fazer algumas conexões com outras pessoas de outros lugares, como Curitiba, que é onde eu moro. E eu conversei também com algumas pessoas que moram em outros locais. Mas, basicamente, o núcleo de campo é lá em Porto Alegre. Eu procuro perceber nesse trabalho quais são os sentidos de ser punk, se reconhecer como punk, e quais são as práticas que sustentam esses sentidos para cada um ou uma das pessoas com as quais eu conversei. Mais tarde eu posso fazer um vídeo, se necessário, esmiuçando assim, algumas coisas sobre os objetivos do projeto, porque isso também ele vai mudando, né? Ele tem um corpo, logicamente, mas muitas coisas vão surgindo e podem ser incluídas, ao passo que outras que eu julgava importantes para minha problematização podem não ser relevantes. E na última visita que eu fiz em Porto Alegre, ainda antes da pandemia, eu tive a oportunidade de gravar algumas entrevistas. Isso não é geralmente muito feito na antropologia, que recomenda que você passe longo tempo, se possível, né, com as pessoas, vivenciando aquilo, e às vezes uma entrevista ela não consegue captar, até por ser uma coisa meio estruturada, por mais que não seja um negócio ali formalzão, assim, né? Mas o fato é que eu capturei essas imagens e, assim, eu tô muito entusiasmada com o resultado delas. Eu acho que, em termos de registro, que seja, eles têm uma grande importância. Só que é um método que não é, digamos, o mais utilizado na antropologia, porque lida com a imagem, com a autorização de direito de imagem da pessoa. Então, para as pessoas que participaram no vídeo e estão fazendo parte do projeto, eu vou precisar da autorização de uso dessa imagem. Então, é para isso também que eu estou fazendo esse vídeo, para explicar que existe um termo que a pessoa deve concordar. Não, mas assim, se eu para eu ficar tranquila para usar essas imagens e para respeitar a vontade de cada um de vocês, eu preciso saber isso por meio da concordância desse termo, que chama termo de consentimento livre e esclarecido. E eu vou deixar o arquivo dele disponível no grupo para cada pessoa que aparecer nas imagens, ela, tipo, dizer assim, ok, aceito, né? Então, qual é o método, assim, no que consiste realmente esse trabalho? Em termos metodológicos, nessa estada em Porto Alegre, eu filmei várias entrevistas. Então, eu pretendo colocar essas entrevistas avulsas, né, no YouTube, num canal. Não é para conseguir milhões de views, não é para nada disso. É para ficar lá registrado. O meu trabalho final não é isso, não é subir os vídeos no YouTube. O meu trabalho final eu pretendo apresentar em forma de vídeo também. Poderia ser apresentado escrito e vai ter um artigo escrito, mas eu também quero aproveitar que eu tenho essas imagens e fazer um compilado
das imagens, que são os relatos, e também de interpretações minhas e conexões com a teoria antropológica, né? Porque afinal de contas é um trabalho de antropologia, não é uma matéria jornalística, nem um trabalho de história linear, assim. Então, esses pontos que eu pretendo abordar no meu trabalho, muitas vezes eles envolvem diferenças que são normais, né, entre a gente, entre os seres humanos, mesmo dentro de um grupo com certa homogeneidade, não sei homogeneidade, mas afinidade, com certa afinidade. Então, assim, algumas coisas vão ser incômodas. E o bom trabalho antropológico é também para tocar nisso. Mas não é uma coisa assim, vai detonar com os punk. Não é isso, né? Mas, assim, para quem concordar com esse termo, eu acho legal e a gente vai conversando no decorrer do processo, porque assim, nada, não é concordou, assinou aqui, se ferrou, já era, não. Até que esse vídeo seja publicado, o trabalho final seja defendido, sempre há tempo de falar, cara, não quero fazer mais parte disso, deu. E ok, daí não, a imagem não será utilizada. E porque às vezes a pessoa pode falar, pô, eu dei a entrevista pra Tatiana na maior boa vontade, assim, e depois ela falou alguma coisa que me desagradou. Aí não sou eu que estou falando. Muitas vezes, assim como eu dei a voz para você, eu também dei voz para outra pessoa que discorda de você. O que na realidade é meio o mundo real, né? Que é um saco, que eu não gosto muito também dele. Então, eu tô falando porque eu tive publiquei um trabalho, né? Publiquei academicamente, pus no blog. E aí algumas pessoas acharam que eu tava tomando partido de quem julgava os punks mal. E não foi bem isso. Mas eu tô aberta pra gente conversar sobre tudo isso. É isso, esse vídeo tá ficando longo, então eu queria, assim, falar mais ou menos sobre o trabalho e sobre o termo de consentimento, tá? Até!